que vão fazer vestibular de uma forma geral precisam de amor próprio. Amor próprio é, eu vou ter que fazer a redação. A redação vai garantir a minha vaga. A redação que vai fazer com que eu entre para o curso que eu tanto desejo. Então, o que eu tenho que fazer para facilitar o processo? Eu falo com os meninos o que eu falava quando eu entrava na turma de exatas da UFMG. Então, por exemplo, todo mundo adorava dar aula para o pessoal de medicina, que é um menino focado, um menino centrado e tal, e eu gostava demais de dar aula para a turma de exatas. Por quê? Porque é um menino que tem um raciocínio lógico. Se esse menino pega esse raciocínio lógico dele e joga para a redação, ele arrebenta na redação, ele arrasa na redação. Então, eu já entro na turma ITA com esse discurso. Eu falo, olha, você vai fazer ITA, estou imaginando que você, tem facilidade com matemática, tem facilidade com física, ou seja, você já tem essa habilidade para o raciocínio lógico. Vamos pegar todo esse raciocínio lógico e julgar para a redação. Porque o que eu falo demais com os meninos, de todas as áreas, e eu falo muito com os meninos de exatas, escrever uma redação é um raciocínio matemático. Escrever uma redação é um raciocínio lógico. O aluno da turma ITA, ele já tem isso a favor dele. Ele já tem todo esse pensamento lógico. Então, vamos pegar esse pensamento lógico e julgar para a redação. E aí, quando você pega o menino de exatas, o menino da turma ITA, que valoriza a redação, é maravilhoso, maravilhoso. Porque esse menino, ele deslancha, e ele deslancha com muita rapidez. É o que talvez você falou, Bruno, talvez você tivesse passado uns 6 meses, Então, tivesse tido a maturidade de entender que escrever bem, que escrever um texto dissertativo argumentativo não é nascer com um dom, não é um espírito baixar, ficar ali do seu lado ditando as coisas. Não, escrever um texto dissertativo argumentativo é dominar técnicas de escrita. Todos têm condições de dominar essas técnicas de escrita. Eu não estou falando aqui de modelo de texto, não, que é o menino, tem muito aluno que pega aquele texto pronto, as frases estão todas prontas, ele muda algumas palavras, taca as palavras do tema. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de o que eu preciso saber para escrever um texto dissertativo argumentativo. Isso é lógico, isso é objetivo. Por isso que a gente fala de técnicas de escrita. Porque todo mundo pode ter acesso a essas técnicas e entender essas técnicas. É claro que essas técnicas, elas não vão ser assimiladas do dia para a noite. É claro que não. Então, infelizmente, o retorno da redação não é tão imediato, talvez, quanto seja da matemática ou da física, Não sei, você vai assistir uma determinada aula de matemática de manhã, o professor deu uma aula, você entendeu tudo, você pega vários exercícios daquela matéria à tarde e detona. Não, redação não é assim. Eu vou mostrar uma redação total de manhã, o menino vai escrever essa redação à tarde e não vai tirar total. Claro que não. Então, o processo da redação, ele é mais gradativo, ele exige um tempo maior, ele exige mais paciência, ele exige mais persistência, mas é incrível. Depois que a ficha cai, acabou. Acabou. Porque o menino entende o que ele tem que fazer. E aí escrever a redação torna-se muito mais fácil, muito mais fácil. E aí eu acho muito bonitinho, porque eles falam assim, eu agora escrevo a redação de forma consciente, eu agora sei o que eu tenho que fazer. Então eles falam que o processo torna-se até prazeroso. Então, antes você tinha um menino que odiava a redação, odiava português, internalizou a vida inteira que ele não sabe escrever, que ele não sabe redação, que ele não sabe português. De repente, o clique dá e ele entende, eu posso escrever bem. Eu posso escrever com consciência, eu tenho condições de escrever com consciência. Então é isso que eu falo, o menino de exatas, a habilidade dele com as exatas, deixa isso mais favorável para ele. Talvez diferente do menino de humanas, que viaja, não responde a questão. Quer escrever bonito demais, quer impressionar e aí faz tudo errado. Não, o menino de exatas, ele é prático. O menino de exatas, ele é objetivo.
Então, bora pegar toda essa praticidade, toda essa objetividade e colocar no texto dissertativo, argumentativo, que é isso que vai ser cobrado. Então, por exemplo, quando você falou assim, eu lembro direitinho que os argumentos que eu colocar na introdução, eu tenho que depois desenvolver. Isso é raciocínio matemático, isso é raciocínio lógico. Isso é que a gente chama hoje, por exemplo, de projeto de texto. É você estruturar a sua redação antes de escrever. O que é estruturar a redação antes de escrever? É pensamento lógico, é pensamento matemático, é raciocínio matemático. Então, por exemplo, eu tenho lá a frase temática. Então, o que eu tenho que pensar? Toda prova de redação, antes de ser uma prova de escrita, antes de ser uma prova que vai avaliar se você domina a língua padrão, se você escreve diferente da fala, né? Ou seja, a gente fala de um jeito, a gente escreve de outro jeito. Então, antes de ser uma prova que vai avaliar se você sabe fazer um texto dissertativo, argumentativo, a estrutura desse texto. Então, antes de ser uma prova de escrita, é uma prova de leitura. É uma prova de leitura. Então, você tem que saber ler a frase temática e você tem que saber ler os textos motivadores, relacionar a frase temática com os textos motivadores. Então, por que eu estou falando isso? Igual, por exemplo, se a gente for pegar 2021, tá? Que liberdade nos resta no século 21? Então, primeiro, eu tenho que pensar se a frase temática é uma pergunta, que liberdade nos resta no século 21? Na introdução, eu já vou responder a essa pergunta. Que liberdade que é essa? Tranquilo? Então, por exemplo, é uma liberdade plena? É uma liberdade relativa? Ela é parcial? Né? É uma pseudo-liberdade? Então, o que a gente tem que começar a fazer? Porque o tema do ITA costuma ser temas muito abstratos. Então, eu vou pegar aquilo que está abstrato e colocar de forma concreta. O menino do ITA, o menino de exatas, ele tem mais facilidade para isso. Por quê? Porque o pensamento dele é concreto. O pensamento dele é lógico. Então, assim, eu falo muitas vezes que o menino da turma ITA, ele está mal aproveitado em relação à redação. E ele muitas vezes deixa essa preocupação para o final, né? Para o final. Sendo que essa preparação, ela tem que ser iniciada. Então, por exemplo, numa redação, o que você vai ter que fazer? Já põe direto na introdução. Como que é essa relação? Como que é essa liberdade? Direto. Que liberdade que é essa? Direto, direto, direto. E aí depois você explica essa liberdade, porque o termo liberdade é genérico. O termo liberdade é subjetivo. O que é liberdade para o aluno não é liberdade para o corretor. Então, o que ele vai ter que fazer depois na redação dele? Explicar essa liberdade relativa. Por exemplo, se ele chamar de relativa, essa liberdade parcial, se ele chamar de liberdade parcial, por meio de exemplos. Então, igual eu falo, ele tem que aproveitar essa facilidade de raciocínio, que eu suponho que ele tenha em benefício próprio. Eu chamo isso de amor próprio. Os meninos da turma ITA precisam de amor próprio. Os meninos que vão fazer vestibular de uma forma geral precisam de amor próprio. Amor próprio eu vou ter que fazer a redação. A redação vai garantir a minha vaga. A redação que vai fazer com que eu entre para o curso que eu tanto desejo. Então, o que eu tenho que fazer para facilitar o processo?